Isaías 24. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote e ao servo. Como seu senhor a serva, como a que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlarguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados moradores da terra e poucos homens restarão. Planteia o vinho e enlanguece a vide e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que executam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho, entre canções a bebida forte e amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Por que será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima? Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, o nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Mas eu digo, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente, terror, corvo e laço, vem sobre ti, ó morador da terra, e será que aquele que fugir da voz do terror, cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Isaías 25. Ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, porque da cidade fizeste um montão de pedaços, da cidade forte, uma ruína, a fortaleza dos estranhos. Já não é cidade, jamais será edificada, pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará a ele neste monte e a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados.
Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, este é o Senhor, nosso Deus em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Isaías 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto. Na cidade elevada abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome, e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim. Eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus nosso, ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado a todos os confins da terra distante. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram as tuas orações, como a mulher grávida quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Sobre ti esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos.
Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão serpente veloz e o dragão serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia. Eu cuidarei dela, não há indignação em mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria, ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou matou assim como aqueles que o mataram? Com show e exílio o tratastes, com forte sopro o expulsastes no dia do vento oriental. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e lhe deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte santo em Jerusalém. Isaías 28. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fortíssimo vale dos vencidos. Do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso. Este como uma queda de saraiva, como uma trombeta de destruição, e como uma tempestade impetuosas de água que transbordam, com poder as derribará por terra. A soberba, como dos bêbados de Efraim, será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória, que é o formoso diadema para os restantes do seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar, a fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinará o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito
preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceitos, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens e escarnecedores que dominais este povo, que será em Jerusalém, que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade não temos escondido, nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite pesar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebaterá, porque passará amanhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro o terror, o só ouvir tal notícia, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, a realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevado, devido lugar ou a peita na margem, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não o lavrador, nem sempre o está debulhado, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos também. Isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Isaías 29. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que conspiram o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. E então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada, a tua fala subirá da terra, a tua voz como a de um fantasma, como um
cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, com grande estrondo, tufão de vento, tempestade, chamas devoradoras, como sonho e visão noturna serão a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que a pelejarem contra o monte Sião. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os valentes. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele respondeu: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Que perversidade é a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a cobra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita disseste do meu oleiro: ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres já da escuridão e das trevas as verão. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilha ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Rei, o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução.